Bolsonaro quer o impeachment. Olá pessoal, esse é o último vídeo do assunto autoritarismo, pelo menos por enquanto. Hoje vamos falar de uma possível tática de guerra de Bolsonaro. Uma tese em que acredito. Ele provoca proposital e calculadamente o seu próprio processo de impeachment. Para dar o golpe que Bolsonaro pretende dar, ele precisa travestir esse golpe de contragolpe. Ou seja, Bolsonaro não quer agir, ele quer provocar uma ação para então reagir. Comparando como uma briga de escola, Bolsonaro é aquele cidadãozinho que provoca o amiguinho para o amiguinho dar o primeiro soco e sair como culpado de ter começado a briga. É exatamente o que Bolsonaro está fazendo. Ele e o Estado Democrático de Direito estão nesse momento se empurrando e trocando insultos. E nós estamos apenas observando quem é que vai dar o primeiro soco. O processo de impeachment, na narrativa do Bolsonaro, será esse primeiro soco. Eu duvido que antes da abertura do processo de impeachment, o Bolsonaro tente qualquer tipo de golpe. Ele precisa levar o primeiro soco. Só assim a narrativa dele vai ficar completa para que ele possa justificar a sua autodefesa. Sim, o Estado Democrático será atacado sob uma narrativa falsa de defesa da democracia. Essa tese que eu estou apresentando não é nenhuma unanimidade. Mas pensem comigo, se Bolsonaro tivesse algum medo de impeachment, ele não cometeria um crime de responsabilidade por semana. Ou por dia, às vezes ele consegue. Ele já assumiu pelo menos uma dúzia de condutas que podem vir a ser enquadradas como crime de responsabilidade. Ele se sujeita a estar cometendo crimes de responsabilidade a troco de nada. Por exemplo, os rolezinhos que ele deu pelo comércio local de Brasília em plena expansão da pandemia, a insistência em não seguir os protocolos de higiene mesmo quando está perto de outras pessoas, as seguidas negativas à justiça em fornecer os seus exames, que segundo ele deram negativo, e o já batido apoio às manifestações pró-intervenção militar. Perceba que ele se expõe desnecessária e perigosamente ao mesmo tempo em que compra e cultiva brigas com líderes do Congresso e do Supremo. Sim, meus caros, o processo de impeachment só pode ser parte da estratégia dele. Ninguém faz tudo o que ele está fazendo e acha que não vai pagar nunca a conta de suas irresponsabilidades. O impeachment traria nesse momento o que Bolsonaro mais precisa: a volta da polarização. Não que a polarização tenha deixado de existir, não deixou. Mas o processo de impeachment colocaria novamente em disputa dois polos, duas alternativas. Aqueles que são a favor e aqueles que são contra o impeachment. E é aí que o jogo volta para o 0 a 0. Acredito que essa é uma aposta do governo para reunir novamente a sua base eleitoral, que anda meio esfacelada, principalmente depois das tretas com Sérgio Moro. O impeachment casa perfeitamente com a principal estratégia retórica do Bolsonaro desde sempre, o conflito. É assim que ele une sua base de apoio. A abertura do processo de impeachment será o início oficial da guerra. Nós teremos duas guerras, a verdadeira e a aparente. Na aparente, ambos os lados vão tentar reunir o número de votos de que precisam para conseguir seus objetivos dentro do Congresso. Essa é a guerra palpável que podemos ver. Já a guerra verdadeira, nós não podemos ver e é ela que decide o jogo. É a guerra de narrativas. É essa que dita o ritmo da outra guerra. O jogo começa 0 a 0. Cada lado vai buscar fortalecer sua narrativa. Aqueles que defendem o impeachment vão listar uma série de crimes de responsabilidade e de argumentos que o sustentem. Já Bolsonaro, por outro lado, lançará a mão da sua principal tática desde antes das eleições: a criação de narrativas fantasiosas ou falaciosas. Muito provavelmente essa narrativa dele já tem enredo definido: o vitimismo. Para dar o golpe que Bolsonaro pretende dar, ele vai tentar convencer a população de que é ele quem está levando o golpe da velha política dos inimigos da nação. E por inimigos da nação você entenda o Congresso, o Supremo, a mídia, o Leonardo DiCaprio e quem mais se colocar no caminho das pretensões dele. O pior, meus amigos, é que existe uma parcela da população de aproximadamente 30% que acredita e endossa tudo que esse infeliz faz e diz. Por isso, essa guerra de narrativas é tão importante. Esses 30% vão fazer barulho. Essa retórica de conflito do Bolsonaro gera muito engajamento.
Então, se as pessoas lúcidas se calarem, existe um risco muito forte de que a narrativa bolsonarista prevaleça, mesmo que no grito. Por isso, eu repito mais uma vez, é importante que a gente saiba o que está em jogo nesse momento. Não são nomes, nem partidos, nem ideologias. É um modelo de Estado. De um lado, o Estado democrático e de outro, o Estado autoritário. E é justamente para vencer essa guerra de narrativas que Bolsonaro vem, ao longo do tempo, se esforçando para descredibilizar e difamar as instituições democráticas, a mídia e sua oposição. Ele construiu o monstro justamente para poder bancar o herói nesse momento. Por favor, note o perigo. Se nessa batalha prevalecer a narrativa falaciosa vitimista do Bolsonaro, nós estaremos com um pé no contragolpe. No Congresso, mesmo que ele saia derrotado, ele terá o apoio popular, ele terá o domínio da narrativa. E é por isso que até agora o Congresso não se movimentou no sentido de abrir efetivamente um processo de impeachment contra ele. Eles sabem melhor do que nós que não adianta vencer a batalha no Congresso e perder na narrativa. Eles sabem com quem estão lidando e sabem o que está em jogo. E nem no parlamento essa vitória é garantida, já que ultimamente o Bolsonaro tem comprado o Centrão, com aquele mesmo modus operandi que ele vivia criticando, o toma lá da cá. Então entenda, meu amigo, se você quer o impeachment, eu também quero. Acho justo e necessário que o Bolsonaro saia do poder. Mas o impeachment não pode ser um tiro no pé. O impeachment tem que ser um tiro certo. E para isso, nós precisamos primeiro vencer a guerra de narrativas. Porque se a batalha for perdida na retórica, mesmo que a gente ganhe dentro do Congresso, você acha que Bolsonaro sairia da presidência pacificamente e passivamente como Dilma e Collor? Com certeza não, porque Bolsonaro não tem o menor apreço pela democracia, pela justiça ou pelas instituições democráticas. E o Exército? Você tem certeza que ele também não compraria o barulho popular e não se renderia à narrativa bolsonarista? Eu não sei. Mas se chegarmos nesse ponto, o que vem adiante é imprevisível. Um novo AI-5, talvez? Calma, eu realmente não acredito que Bolsonaro e sua narrativa terão essa força toda. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai tentar. E se não houver resistência, ele vai conseguir. Por isso é importante estarmos conscientes do que está em jogo e não nos calarmos. Mesmo você que votou no Bolsonaro em 2018, não se cale diante de uma empreitada autoritária. Ditadura nunca mais, sob nenhuma bandeira, sob nenhuma ideologia. Vida longa ao Estado Democrático de Direito.